Fala galera do Me Salva, vamos para mais um exercício resolvido de física. Esse exercício dessa aula vai ser sobre trabalho de uma força. Então a gente tem aqui a nossa força, que a gente não sabe quem é, e a gente quer saber qual é o trabalho realizado por ela. O que a gente sabe é a distância que essa força atua, né? Então a gente já tem uma parte do problema, porque trabalho é força vezes distância. O deslocamento aqui a gente já sabe, né? Distância, deslocamento, tanto faz. Então vamos descobrir essa força sob essas condições. A gente sabe que o bloco ele está subindo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A gente sabe a massa e a gente sabe o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. Além disso, a gente também conhece o ângulo θ. Então vamos fazer uma análise das forças que atuam nesse bloco e ver qual é o sistema de coordenadas que a gente vai usar para resolver o problema. A gente tem aqui então o bloco, né? Já desenhei esse sistema de coordenadas, que é o que a gente vai usar. Agora eu vou te mostrar as forças que atuam no bloco e daí vou explicar por que a gente vai estar usando esse sistema de coordenadas específico aí. Então, vamos dar uma olhada como é que vai funcionar. Que forças que a gente tem atuando nesse bloco? A gente tem o peso dele para baixo, né? Então aqui mg. A gente tem o que mais? A gente tem a força de atrito contrária ao movimento, então a força de atrito aqui para trás, né? Força de atrito. A gente vai ter a força F, né, que está sendo aplicada aqui, a F. Muito bem. E a gente tem a normal perpendicular à superfície. Então a gente vai ter aqui a normal. Olha só então, dá uma olhada nas forças que a gente tem. Das 4 forças que a gente tem, 3 delas, elas estão nesse sistema de coordenadas que eu já tinha desenhado. Só uma que ainda não está. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir esse ângulo aqui, e daí passar ela para o sistema de coordenadas, né? Dividir ela numa em x e numa em y. Muito bem, vamos então descobrir esse ângulo aí, vamos fazer uma análise dos ângulos e descobrir que ângulo é esse. Olha só o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, a força peso, né? E a gente quer descobrir esse ângulo aqui, que a gente não sabe quem é. A gente sabe que esse ângulo aqui, ó, é o θ. Muito bem, então se eu traçar uma reta paralela a essa reta horizontal, esse ângulo aqui também vai ser θ. O que mais que a gente vai ter ali? A gente vai ter que que o eixo x aqui e o eixo y, eles formam 90 graus, né? Muito bem, se eles formam 90 graus, aqui formando 90 graus, e esse ângulo aqui de cima é o θ, o ângulo de baixo, esse aqui que falta para completar os 90, vai ser 90 menos θ, né? Então aqui eu tenho π sobre 2 menos θ, ó, como vocês podem ver aqui nesse desenho. Ali então, a gente tem π sobre 2 menos θ, beleza? Bom, o que mais que eu sei? Eu sei que essa força aqui, que é para baixo, e essa reta horizontal, elas também formam 90 graus, né? Então, muito bem, se aqui eu tenho π sobre 2 menos θ, né, 90 menos θ, e aqui no todo eu tenho 90, o que falta para completar é exatamente o θ. Então, eu vou ficar com isso daqui, ó, a minha força ali, aquele ângulo que eu queria descobrir, vai ser θ, né? Tenho a minha força para baixo, e o ângulo que ela faz com o eixo y é θ. Então, eu posso dividir essa força peso aqui em uma força em x e uma força em y. Beleza, vamos fazer isso aí então. A gente tem aqui então, né, o nosso desenho original, e a gente vai ter aqui, ó, se esse ângulo agora é igual a θ, o que a gente vai ter? Para fazer o mg no y, a gente vai ter então mg vai ser mg vezes o cosseno de θ, né? Vai ser vezes o cosseno porque tá aqui do lado. Beleza, e agora, em x, como é que a gente vai ver? A gente vai fazer mg vezes o seno de θ. Essa aqui vai ser o mg em x, né? Então, a gente tem aqui mg x, eu vou botar, e aqui para baixo a gente tem o mg y, que estão escritos aqui embaixo, né? O mgy e o mgx, que vai ser mg cosseno θ e mg seno θ. Então, vamos fazer agora o somatório das forças em x e o somatório das forças em y. Bom, o somatório das forças em y, a gente sabe que é igual a zero, né? Porque o nosso bloco, ele está se mexendo só em x, ele não está se mexendo em y para cima e para baixo, ele está se mexendo para um lado e para o outro. Bom, e as forças que a gente tem atuando em y são a força normal para cima e para baixo é o peso em y, né? Que vai ser o mg vezes o cosseno de θ.
Muito bem. Agora, em x, né, o somatório das forças em x vai ser igual a massa vezes a aceleração, porque ele está num movimento acelerado. Isso aí vai ser igual às forças que estão atuando em x. As forças atuando em x, ó, o que elas são? São essa força F, então aqui a gente vai botar a força F. Aí, a gente tem para trás, atuando a força de atrito, então a gente vai botar aqui menos a força de atrito. E aí a gente tem também o peso em x, né? Então a gente vai botar menos aqui o mg seno θ. Beleza, e agora a gente tem que descobrir quem que é essa força de atrito. A gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E aqui, por essa igualdade aqui, a gente sabe que a normal tem que ser igual a mg cosseno de θ. Então isso aqui vai ser o coeficiente de atrito vezes mg vezes o cosseno de θ. E aí a gente pode substituir ali, né? A gente vai ficar aqui, massa vezes a aceleração tem que ser igual a essa força F, que é o que a gente desconhece, menos a força de atrito, né? Que é o que eu acabei de mostrar, que era μ vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ, menos o peso, né? Menos, então, mg vezes o seno de θ. Muito bem. Então, a gente tem tudo que a gente precisa, ó. Por quê? Porque, olha só, o que a gente conhece e o que a gente não conhece? A gente conhece a massa, a gente conhece a aceleração. A gente não conhece essa força, mas a gente conhece o μ, a massa, a gravidade, o cosseno do ângulo, a massa, a gravidade e o seno do ângulo. Então, a gente tem aqui uma equação e só tem uma coisa que a gente não conhece. Aí é só isolar esse f, né? A gente vai ficar aqui, ó, que o f é igual ao μ vezes mg cosseno θ, mais mg seno θ, mais a massa vezes a aceleração. E agora é só substituir os valores que eu tinha lá no começo do exercício, né? Lá nos dados do exercício. Então aqui, então, a massa é igual a 2 quilos, o μ, o coeficiente de atrito, vai ser igual a 0,2 e o θ vai ser igual a 30 graus. Aí, substituindo os valores aqui, eu vou acabar encontrando que a F vai ter que ser igual a 15,46 newtons. Muito bem, agora só falta calcular o trabalho. O trabalho realizado por essa força F vai ser a força vezes o deslocamento. Quem que é o deslocamento? Estava lá no começo do exercício. Olha só, o deslocamento aqui é 10 metros, né? O bloquinho está subindo 10 metros. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o trabalho vai ser a força F, que é 15,46, vezes 10. Isso aqui, então, vai dar 154,6 joules. E aí tá o trabalho. Bom, vocês puderam ver, assim, a parte mais complicada do exercício mesmo foi ver o quê? Foi ver aquele ângulo lá, né? Descobrir que esse ângulo aqui era θ. Bom, descobrindo que esse ângulo era θ, a gente pôde decompor a força-peso em x e em y. E aí, matamos a pau, né? Só escrevemos o somatório das forças em y, o somatório das forças em x. A gente viu o que a gente conhecia, o que a gente não conhecia. E aí, foi só substituir um monte de valores. Então, foi isso aí, gurizadinha, nesse exercício para calcular o trabalho realizado por uma força. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço!